Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. O presidente do Eurogrupo questionou ontem a permanência da Grécia na zona euro se o não ganhar no referendo de domingo. Ao contrário de Alexis Tsipras, que está convicto que a posição negocial do governo grego sairá reforçada. O governo grego acredita que o não ao acordo com as instituições europeias no referendo de domingo vai fortalecer a posição negocial de Atenas, mas não é o que pensa o presidente do Eurogrupo. Durante uma audição numa comissão parlamentar holandesa, Jeroen Dijsselbloem foi claro. En als men zegt dat willen we niet, ja, dan is er geen basis. Dan is er niet alleen, denk ik, geen basis voor een nieuw programma, maar dan is zeer de vraag of er een basis is voor Griekenland in de eurozone. Dat is de fundamentele vraag die wel degelijk aan de orde is. Na comunicação que fez ao país, Alexis Tsipras mostrou-se convicto que um não aumentará a pressão junto dos credores. Όχι σημαίνει ισχυρή πίεση για μια οικονομικά βιώσιμη συμφωνία που θα δίνει λύσεις στο χρέος, δεν θα το εκτινάζει, δεν θα υπονομεύει στο ειδηνικές την προσπάθειά μας για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. No encontro com as Forças Armadas, Alexis Tsipras, acompanhado do Ministro da Defesa, sublinhou que a política orçamental é uma questão de soberania nacional de que o governo não vai abdicar. Και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή οικονομική δυσκολία, οφείλουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον πυρήνα της κυριαρχίας μας. Θα αποφασίζουμε εμείς πώς θα διανέμουμε τους πόρους, θα αποφασίζουμε εμείς που θα κάνουμε περικοπές, θα αποφασίζουμε εμείς για το αν και το πώς, τον τρόπο με τον οποίο θα διατηρούμε το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων που αποτελεί προϋπόθεση για την εθνική μας κυριαρχία. Os credores pediram à Grécia cortes de 400 milhões de euros na área da defesa em 2016, incluindo redução de efetivos. Atenas contrapôs com 200 milhões. Όσο περνάει από το χέρι μας, και εγώ προσωπικά αλλά και ο Υπουργός της Άμυνας, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε μειώσεις που έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν νέες ανισότητες μέσα στο κοινωνικό ιστό. Sem questionar o lugar que a Grécia ocupa na União Europeia, o primeiro-ministro grego sugeriu o alargamento da política externa de Atenas. Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης του γεωπολιτικού μας προσανατολισμού. Υπάρχουν όμως δυνατότητες που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε μέσα από μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική για να αναβαθμίσουμε την υπάρχουσα γεωπολιτική δυναμική. E é nela que Alexis Tsipras tem vindo a trabalhar, apostando numa aproximação à Rússia. No Conselho Consultivo de hoje são convidados o economista António Gaspar, o professor universitário Mário Caldeira Dias e o presidente da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, Vítor Ramalho. Muito bom dia aos três. Vítor Ramalho, Tsipras defendeu ontem que é uma questão aqui de soberania nacional, que a Grécia decida onde vai cortar e como vai cortar. Parece-lhe que os gregos têm ainda a capacidade de tomar sozinhos estas decisões ou os líderes europeus têm razões para estar preocupados? Hoje nenhum país tem a possibilidade de sozinho decidir o seu próprio destino. Como é evidente, há uma realidade supranacional que condiciona as decisões dos países e, obviamente, no quadro que está a ser desenvolvido, que é muito complexo, não depende exclusivamente dos gregos, isso é óbvio. Eu queria, de qualquer maneira, fazer uma brevíssima introdução sobre o momento que estamos a viver, quer na Europa, do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico em geral. Do ponto de vista político, a Europa está a caminhar para uma solução e uma situação completamente contrária àquilo que legitimou a formação da União Europeia, ou aliás, inicialmente da própria CEE. Isto pelo seguinte, se analisarmos politicamente, nós temos uma situação na Hungria completamente inacreditável, a caminhar a passos largos para a restrição total das liberdades fundamentais, com uma postura ditatorial das próprias instituições e do Presidente, e passando completamente despercebida ao nível da Comissão Europeia e até alguns deles ironizando com a situação que a Hungria vive.
Do ponto de vista da coesão, este caso grego é significativo também da ausência dela. Para fazer uma análise muito sensata, e não me vou demorar muito tempo nisto, até pelos colegas que aqui tenho, para fazer uma análise muito sensata da situação, nós chegamos ao quadro grego atual porque a Grécia, de facto, é diferente dos outros países que sofreram ajustamento porque tem uma realidade interna que a própria Europa fechou os olhos. É que o Estado, em muitos aspectos, não funciona com a eficácia que devia funcionar. Ao nível da cobrança dos impostos, desde logo, e, portanto, esta transigência perante uma realidade institucional que se deixou avançar a ponto de ter tido, como se sabe, um segundo resgate em 2010, a própria Europa empurrou os eleitores gregos para esta situação. Não significa que sejam os eleitores gregos que votaram no Syriza, obviamente foram os gregos que votaram, mas porquê? Porque os partidos que estiveram anteriormente no governo foram, o primeiro partido da Nova Democracia foi conivente com a falsificação total dos elementos contabilísticos que serviram para a própria entrada na União Europeia e depois para o euro. E o Partido Socialista acabou por também ser cúmplice desta situação, o PASOK. O único partido que, na altura, protestou contra este estado de coisas, sem que isto traduza um juízo de valor, digamos, de reconhecimento do mérito, foi o Syriza, que era um pequeno partido. Protestou contra as falsificações e protestou contra esta austeridade total. Neste momento, o que é que se passa? O Syriza está há 5 meses no poder. Reconhecer que é ele o exclusivo culpado do que se passa na Grécia é uma tonteria. Isto pode acabar, e depois isto poderei desenvolver a razão disto, isto pode acabar numa situação musculada, inclusivamente de intervenção militar dos próprios militares na Grécia. Porque a seguir, se porventura ou se ganhar, a probabilidade do Syriza sair é muito grande, do poder e a da demissão. O que é que se abre a seguir? Ninguém sabe. O PASOK neste momento está com 3% de intenções de voto. A Aurora Dourada está a crescer de uma forma muito significativa. Como é que se forma o governo a seguir? Com novas eleições, com certeza, mas o que é que vai sair das novas eleições? Ninguém sabe. Bom, num quadro destes, em que o próprio FMI, admite haver necessidade de um terceiro resgate com 50 mil milhões de euros e a reestruturação da dívida, estamos a brincar com o fogo. É por isso que a sensatez aqui é a melhor conselheira e não atirar mais achas para a fogueira. António Gaspar, Alexis Tsipras garante que mesmo que o não vença, vai a Bruxelas assinar um acordo. Isto aqui é contraditório. Estarão os líderes europeus dispostos a um acordo mesmo que o não vença neste referendo? Olá Inês, bom dia. Eu acho que nem o melhor guionista de Hollywood consegue, enfim, descrever um enredo para um filme como este que temos vivido nos últimos 5 anos, não é? De facto, os avanços e recuos, o zigue-zaguear permanente do governo da Grécia tem levado, digamos, ainda ontem, aqui a senhora Lagarde dissesse que não percebia exatamente porque diziam umas coisas num dia, no outro dia diziam outras coisas. Ou seja, neste momento falta uma confiança, sobretudo, às instituições para perceber se aquilo que o Primeiro-Ministro, ou o Ministro das Finanças da Grécia, disse hoje é igual àquilo que disse ontem e se o que vai dizer amanhã tem alguma fidúcia, portanto, será de confiança. O que me parece a mim que nós temos que ver é que este zigue-zaguear tem a ver, quanto a mim, com 3 coisas completamente distintas. Por um lado, com a incompetência do governo, com falta de experiência do governo e com, digamos, a esquerda caviar que está no governo. Não podemos perder isso de vista, não é? Porque esta é uma esquerda caviar. É uma esquerda que não se importa dos sacrifícios que os gregos, que os coitados, os empregados, os 25% dos empregados, que os reformados vivem, porque amanhã, quer dizer, fazem uma política terra queimada, eles saem do governo e têm, digamos, um futuro brilhante à frente deles. Quer dizer, portanto, aqui, digamos, é mais aquela do Frei Tomás, olha o que ele diz, não faz o que ele faz. Portanto, eu nunca percebi muito bem a lógica, digamos, da política deste partido. Porque este partido, quando se propôs a eleições, quando foi para o povo grego agitar um conjunto de bandeiras de que vamos para a União Europeia, bandeiras de arrogância, naturalmente, vamos para a União Europeia, nós vamos fazer aquilo que nós queremos fazer e não aquilo que a União Europeia, as instituições, querem que nós façamos,
O povo grego devia ter, à partida, percebido que era completamente impossível. Quer dizer, nós queremos estar no euro, mas não queremos seguir as regras do euro. E mais, se vamos atrás, o erro até foi das instituições europeias, particularmente da Comissão e do Parlamento. Porque a Grécia, e o Eurostat sabia perfeitamente, que a Grécia andava a aldrabar. A Grécia, portanto, sempre viveu períodos nos últimos... Não é o Syriza agora que tem a culpa, o Syriza terá a culpa nestes últimos 5 meses, mas os 25, 30 anos da nova democracia do PASOK foram determinantes para a situação que a Grécia tem hoje. Portanto, quando foi a criação do euro, o Eurostat sabia que a Grécia não cumpria os critérios de convergência nominal para entrar no euro. E, não obstante essa situação, deixou entrar a Grécia no euro. Portanto, o primeiro erro radica logo aí, deixar entrar a Grécia no euro, quando não tinha condições. Quando toda a gente sabia que a Grécia é um corrupio, digamos, de aldrabices, de corrupção. Toda a gente sabe isso. E depois há um conjunto de situações que impede as instituições europeias de avançar um pouco mais, apesar da senhora Lagarde ter dito que a Grécia só lá ia, digamos, as coisas só ficavam mais ou menos equilibradas se houvesse um novo corte na dívida da Grécia. Mas quer dizer, isso não é bem líquido, porque, a meu ver, e por absurdo, se pensássemos que as instituições agora iam perdoar a dívida total à Grécia, a Grécia tem um problema muito mais grave, que é a economia que não funciona. Até o Syriza entrar, as coisas estavam mais ou menos equilibradas, a economia estava mais ou menos, digamos, a funcionar. Agora, se a economia não funciona, se o IVA nas ilhas não existe, se existe, digamos, uma corrupção brutal, se a economia paralela se calhar é mais do que a economia real aquela que paga impostos, se não sabem quem são os donos da maior parte dos imóveis. Enfim, há aqui um conjunto de situações. A economia não funciona, a política fiscal não pode, digamos, não pode atuar porque não tem meios para atuar, portanto, isso vai demorar, se calhar, como demorou em Portugal, 10 ou 12 anos, em que haja, digamos, um encontro da política fiscal, portanto, o enquadramento de todos os contribuintes para não poderem fugir. Portanto, é muito difícil a Grécia sobreviver, independentemente daquilo que o Tsipras possa dizer e que ganham sim, ganham não. Quer dizer, eu vejo, independentemente de ganhar o sim ou ganhar o não, nós vamos ter... A Grécia vai continuar com problemas, nós iremos ter problemas também acrescidos, nós do euro e nós na Europa, mas particularmente nós no euro, iremos ter problemas se a Grécia sair, ninguém sabe, é uma zona cinzenta o que é que vai acontecer, mas certamente que iremos ter problemas e espero que não aconteça o que aconteceu, enfim, com a Argentina aqui há 14 ou 15 anos, não é? Portanto, em que de um momento para o outro havia a paridade entre o peso argentino e o dólar e de um momento para o outro os depósitos foram confiscados e o peso começou a valer 1/3 daquilo que era o dólar. Poderá acontecer, no caso da Grécia sair do euro e passar a ter o dracma poderá ser 1/3 do euro. E aí, digamos, a vida dos gregos será muito mais difícil. Mas, portanto, estar a prognosticar em função daquilo que diz o Primeiro-Ministro ou que diz o Ministro das Finanças, para mim, não diz absolutamente nada, porque eles já disseram milhentas coisas e, como eu digo, o melhor guionista de Hollywood não teria capacidade para descrever um argumento do que se passou nestes últimos 5 anos. Mário Caldeira Dias, do Selblum, diz que se não vencer existe uma base para a Grécia a sair aqui da zona euro. Concorda com as palavras do Presidente do Eurogrupo? Pois ninguém sabe. Quer dizer, portanto, a tendência poderá ser essa, mas de facto ninguém sabe. Porquê? Porque neste momento, e a questão da Grécia é sempre política, não é? O problema é que quando há questões sempre políticas, tem que haver alguma base económica que as suporte. E os gregos, essa base económica não existe, quer ao nível da economia, quer da receita fiscal, quer da própria organização do Estado, porque nunca ninguém pensou que os gregos fossem pagar a dívida, como agora a Christine Lagarde veio dizer, porque eles, quer dizer, os saldos primários também são importantes, só que os saldos primários, 2%, estavam previstos, dá para pagar a dívida em 600 anos, ou coisa que o valha, não é? Só que há, de facto, aqui também uma estratégia política por parte europeia, e acho bem, porque estão todos agora, e todas estas declarações têm sido entendidas para influenciar o sim ou não, quer de um lado, quer do outro. Porque a Europa quer vivamente ver-se livre do tipo do Tsipras, e eu pessoalmente acho que tem razão, não é? E aquilo que fizeram foi uma estratégia que eu julgo bem concebida, que é para dar aos gregos a provar um bocadinho, só um cheirinho, daquilo que é o veneno que uma bancarrota traz atrás de si. Muito pior, mas muito pior do que é alguma austeridade que eles venham a sofrer. Portanto, eu estou convencido que o sim, apesar dos gregos serem um pouco imprevisíveis, mas estou absolutamente convencido que o sim vai ganhar de forma muito significativa, porque quando começa a entrar com reformados, não receberem reformas, não haver dinheiro para pagar salários, as pessoas começam a perceber que podem faltar os combustíveis, os remédios nas farmácias. Tudo isso é uma coisa terrível. Mas ainda assim as sondagens são contraditórias, tanto apontam pode sim como pode ser, mas o que nós vemos são manifestações à porta do Parlamento e pouco mais. A Grécia é muito mais do que isso, não é?
E, portanto, eles vão a esta questão da austeridade. Os argentinos, de facto, são mestres nisso. E há tempos apareceu o Cavallo, que era o Ministro das Finanças da altura, a aconselhar, de facto, vivamente os gregos a votarem sim, porque essa é a garantia da permanência na União Europeia. Mas o que eles têm que mostrar é apenas algum sentido de que as coisas vão melhorar. E, por exemplo, em vez de aumentar a dívida, continuarem a pagar alguma coisa, terem o corte, mas não ser sempre cortes sucessivos, porque se isto continua como está e não há reformas, se os partidos vendedores de ilusões continuam a ter predominância e os povos a votar nisso, não é? Daqui a amanhã haverá um quarto resgate, um quinto resgate e isto torna-se um poço sem fundo que é dificilmente sustentável nas opiniões públicas europeias. De qualquer modo, ainda gostaria também sempre de dizer que nós temos sempre a tendência para dizer coitadinhos gregos, as coisas deviam ser feitas de outra maneira e não se pode esmagar um povo, é verdade. Mas também é verdade que a Europa não pode permanentemente, ao longo de dezenas de anos, não é, alimentar um tipo de despesas, não é, que são sempre muito superiores à riqueza que eles geram. E atribuir sempre as culpas ao sistema é uma coisa que não resulta, porque é muito comum nas nossas sociedades. Não é? O aluno não estuda porque o professor não ensina, o ladrão rouba porque o polícia não estava atento, os gregos gastam porque os deixaram gastar. Não, as pessoas têm livre-arbítrio. Gastaram e acreditam no... E ainda por cima, ao pôr a opção entre austeridade e não austeridade, que é uma ilusão completa, a verdadeira opção é entre austeridade e bancarrota, não é? Ao colocar as coisas nesses termos, as pessoas também elas próprias votaram nisto, ou seja, são corresponsáveis, não é? Porque, no fundo, o pôr sempre a culpa no sistema leva àquilo que se chama a irresponsabilização e à infantilização dos povos, não é? Isto também não pode ser. Os gregos beneficiaram com esta situação e querem continuar a beneficiar. Essa é que é a verdade. E, portanto, ganham sim ou não, tudo continua a ser incerto. Embora a Europa está a pressionar o sim, porque traz uma legitimidade à negociação muito maior para a parte dos europeus. E o de Tsipras, provavelmente... que era mesmo sido o governo, espero que sim, não é? E nessa perspectiva estão a fazer, coerentemente tinham que fazer pelo não, mas o não é necessariamente o fim da história, não pode não ser. Vítor Ramalho, alguns analistas defendem aqui que a dívida da Grécia é impagável. Também acredita que o único caminho é a reestruturação da dívida? Quer dizer, lá vamos ser realistas. As dívidas da Grécia e de Portugal são impagáveis. Eu não vejo como é que é possível pagar estas dívidas. É por isso que nós estamos a construir um modelo europeu em bases completamente suicidas. A Grécia tem neste momento uma dívida de 177% do PIB. Só que, para fazermos uma comparação com a dívida portuguesa, reestruturou-a em 2010 com a diminuição de um perdão de dívida, de 50% relativamente aos privados na banca. E um prazo de maturidade muito maior. No último relatório que há dos mecanismos europeus relativamente a esta matéria, diz-se lá claramente que a situação da dívida grega para ser regularizada é mais favorável do que a de portuguesa, e isso é verdade. Isso é verdade. Nós só para o ano, aqui em Portugal, vamos disponibilizar só em juros praticamente 30 mil milhões de euros. Não geramos receitas suficientes para isso. Portanto, estamos a seguir um caminho completamente suicidário. E isto tem que ser dito independentemente de Sirizas, de meios Sirizas ou de Sirizas assim. Aliás, eu que não morro de amores pelo Siriza, devo-lhe dizer o seguinte: quem empurrou o povo grego para eleger o Siriza foi a Europa, com medidas verdadeiramente draconianas e inaceitáveis. O que é? O Siriza está há 5 meses. Alguém de boa fé duvidaria que, se não tivesse lá outro governo, a reestruturação da dívida tinha que ser feita? Ninguém. A senhora Lagarde veio dizer isso agora. Portanto, atenção. O Siriza tem o mérito, no meio disto tudo, de abanar a árvore e de chamar a atenção da inevitabilidade da reestruturação e que esta via não é a via correta para ser seguida. Não é de maneira nenhuma. Eu estou-lhe a dizer isto pelo seguinte, termino. Como é que é possível exigirem-se de países que hipotequem completamente as empresas estratégicas, como foi exigido a Portugal, e que nós, neste momento, não tenhamos sequer os anéis nem dedos, porque tudo se empandeirou, até o oceanário agora, qualquer dia empandeira-se inclusivamente o aquário Vasco da Gama e por aí fora. Quer dizer, isto é completamente inaceitável, porque o Estado tem de ter o mínimo de margem de manobra, está a ver?
É o que eu penso. António Gaspar, estas últimas declarações do FMI começam a mostrar um recuo de Christine Lagarde em relação a esta história? Não, vamos lá ver. Eu acho que não é um recuo, quer dizer, é o reconhecimento de uma realidade, não é? Porque a dívida da Grécia, eu estou de acordo com o que foi dito anteriormente, que de facto a dívida da Grécia, relativamente à dívida portuguesa, acho que nós podemos nos safar, portanto, se houver uma reestruturação, não em termos de corte da dívida, mas em termos de alargamento do prazo, penso que sim, penso que aí podemos nos safar, mas como as coisas estão neste momento, aliás, nós estamos a pagar uma taxa de juro brutal, não é? Enquanto a Grécia está a pagar taxa de juro a nível da Euribor de 3 meses ou 6 meses, 0, qualquer coisa por cento, nós estamos a pagar, em termos médios, 2 qualquer coisa, quase 3%. Portanto, que haja uma reestruturação em termos das taxas de juros e do prolongamento do prazo. E penso que a dívida portuguesa, se tiver esta reestruturação, não com qualquer tipo de corte, poderá ser pagável. Agora, da Grécia, claramente não. Portanto, e a Christine Lagarde o que veio dizer foi que foi reconhecer uma evidência. Portanto, ou seja, houve aqui uma situação. Eu não estou bem de acordo que, digamos, que a culpa tenha sido das instituições, porque isto é como nas famílias, quer dizer, as famílias endividam-se, não é? Os bancos, enfim, não digo que contribuam, mas de alguma forma, fazendo publicidade, fazendo marketing, contribuem para o endividamento das famílias. Mas ninguém obriga as famílias a endividarem-se, quer dizer, portanto, e se a família comete um erro, o caso da Grécia, cometeram vários erros no passado, não é o Syriza que os cometeu, mas foi a Nova Democracia e o PASOK, cometeram vários erros, entre eles um erro brutal, que é, em termos de política fiscal, praticamente não existe na Grécia. Quer dizer, e milagres não há. Portanto, se não havia receita e, por outro lado, haviam pessoas, sei lá, os reformados formavam-se com, com 50 anos, ainda no sábado me contaram uma situação de um jardim com 30 metros quadrados, tinha 32 jardineiros assignados a esse jardim. Portanto, há aqui um conjunto de erros que foram feitos relativamente ao passado, que naturalmente, digamos, estão a ser pagos agora, e aquilo que a Christine Lagarde veio dizer não foi mais do que o reconhecimento desses mesmos erros. Mário Caldeira Dias, Durão Barroso disse ontem que justificou este precipício na Grécia porque diz que, ao contrário de Portugal e da Irlanda, os gregos, o governo grego não estava aqui a acreditar nesta solução que foi proposta pelos parceiros europeus. É o que falta à Grécia, acreditar nesta solução? Não, o problema por um lado é isso, mas a Christine Lagarde, aquilo que disse, tem que ser entendido como uma pressão para o sim, não é? Ou seja, se ganhar o sim, chegar na União Europeia, o Fundo Monetário terá uma postura diferente. Portanto, é a campanha pelo sim neste caso, não é? Agora, relativamente àquilo que disse o Durão Barroso, o problema do Syriza também é que conduziu este processo muito mal. E ao fazer este tipo de posição errática, que é, não se sabe, diz agora uma coisa, mas daqui a um quarto de hora, meia hora, não é preciso um dia, já é uma coisa completamente diferente. Até o Schulz, que é o Presidente do Parlamento Europeu, que é reconhecidamente um homem de bom senso e equilibrado, veio dizer que, neste momento, a confiança no atual governo grego para uma base de negociação era praticamente nula. Ou seja, os gregos foram, ao nível desta tipo de posição, perdendo qualquer credibilidade para ser um interlocutor negocial. Este é um problema sério. E já estou convencido que uma das razões porque a própria Europa está a apostar na mudança de governo, independentemente, como diz o Vítor, não sabe muito bem o que é que pode sair dali. Mas o que é facto é que não é possível negociar com o Tsipras e com o Varoufakis. Quer dizer, combina-se uma coisa, de passado meia hora ou um quarto de hora já é uma coisa diferente. E isto não cria bases de negociação nenhumas, inclusivamente este tipo de comportamentos a multiplicarem-se já com as histórias da Hungria e outras. E a Europa, quer dizer, de facto, pode se tornar ingovernável e não deve fazer. Deve ter posições, mas também isso depende dos países. Quer dizer, se os países perdem o sentido do espírito coletivo e da contribuição para o todo europeu, está tudo muito mal. Mário Caldeira Dias, António Gaspar e Vítor Ramalho, muito obrigada por terem estado presentes neste Conselho Consultivo, que regressa na próxima segunda-feira.